Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu acho que essa escassez do tempo faz com que a gente pense assim, nossa, eu vou viver muito bem o dia de hoje. Porque eu não sei, né? Assim, essa consciência. Eu acho que o jovem vive muito assim, com uma sensação de que ele vai viver para sempre, né? Verdade. Por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre a construção do envelhecimento com todo mundo, desde a criança, para ela entender que o envelhecimento é uma construção. Eu sou Cibele Negromonte, aqui minha colega Carmen Souza. Olá. E a gente vai falar de novo sobre esse tema maturidade, envelhecimento, né, que tá em alta. E a gente tá hoje com uma pessoa bem especial aqui, a Cris Paz, que já foi Cris Guerra. Isso. Não é isso, Cris? Tô tentando virar Cris Paz, é uma insistência. É uma insistência, né? Ela que é influenciadora, ela que é produtora de conteúdo, ela que é publicitária, escritora e que está envelhecendo na frente dos holofotes, né, Cris? Sim. E como é que é isso? Você transformou sua vida tantas vezes. Eu acho que você foi uma das primeiras influenciadoras, assim, com mais visibilidade. Quando você criou Hoje Vou Assim. Eu curtia todos, eu acompanhei tudo. O Hoje Vou Assim, ele foi pioneiro como look do dia no Brasil, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo e foi... Eu estava lá entre as primeiras, mas tinha muitas primeiras, não eram tão poucas assim. Mas realmente, estou há bastante tempo nessa estrada, assim. E ao longo desse período você se reinventou várias vezes, né? E tá vivendo esse processo de envelhecer na frente dos holofotes, né? Porque eu sempre falei sobre a minha vida, né? Sobre assuntos que me tocavam. Então, quando eu fui chegando aos 50, a partir dos 45 eu comecei a falar mais. E aos 50 eu levei um susto, porque eu não me sentia com o que a gente chama de, ai, nossa, 50 anos. E aí eu entendi que a gente mitifica muito o envelhecimento, né? E aí eu comecei a deparar com o meu próprio etarismo que está dentro de mim, que é o mais difícil da gente combater. E eu acho que foi muito legal começar a falar sobre isso numa época em que outras mulheres também estão falando sobre isso, né? Principalmente as mulheres. E acho que é muito bacana. Eu sempre gostei de falar sobre a minha vida, né? Falar sobre aquilo que eu experimento, né? Eu falo muito na primeira pessoa. Não é muito recomendado, não, mas eu falo. Mas as pessoas gostam de ouvir, né? Porque eu acho que tem uma coisa de aproximação, assim, de você perceber, assim, isso está acontecendo comigo também ou não. A gente tem falado muito aqui que o envelhecimento é um processo muito individual, né? Depende até, inclusive, do que você faz ao longo da juventude. Mas há alguns marcadores e algumas questões que eu acho que a gente pode tratar de uma forma um pouco mais coletiva. Sim. E gênero é uma delas, né? Assim, você, como uma mulher, e aí que se mostra, né? E há muito tempo, assim, nas redes, aí fica alvo, inclusive, dos julgamentos e tudo mais. Fala um pouco pra gente sobre esse processo, assim, dessa condição feminina e envelhecimento. E exposição, né? Eu acho que a questão o feminino no envelhecimento, né? A mulher, quando ela envelhece, ela é alvo. Eu costumo dizer que o etarismo nada mais é do que um prolongamento do machismo, né? No caso, a gente já tem tantas exigências em relação a nós, os padrões. A gente tem que estar sempre... A gente nunca está suficiente, né? Mesmo que a gente se encaixe, aquela pessoa que tenta se encaixar no padrão, aí o padrão muda, né? Então, é um sistema muito cruel. E no caso do envelhecimento, é muito pior, né? É ainda mais cruel, porque se a gente vê os homens, e aí a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na vida real. Ai, como ele tá charmoso, né? Ai, cabelo branco, que lindo. Ai, essa barriga tá charmosa. Nossa, ele tem mau hálito. Ai, que charme, que virilidade, né? Ao homem tudo é perdoado, em geral. E à mulher, nada é perdoado, né? Essa é a lógica. Mas eu acho interessante, assim, se eu pegar como isso aconteceu na minha vida, talvez eu esteja mais preparada para ser mais livre durante o envelhecimento, porque eu precisei me libertar de algumas coisas muito cedo. Eu era mais nova, era muito criticada em casa, então eu já me senti inadequada em tudo. O dia que eu me libertei, que é assim, vou cortar o cabelo? Vou cortar o cabelo. Vou ser diferente? Vou. Ser diferente não é ruim. Então acho que eu fui fazendo as pazes e fui ficando um pouco mais livre, mais corajosa. Claro que eu vejo isso retroativamente, não foi um plano, não foi um planejamento estratégico, né? Mas isso também me dá uma permissão para ser mais tranquila durante o envelhecimento. Então,
trazer o cabelo branco, que eu fiquei durante quase 4 anos com cabelo branco, foi mais tranquilo, porque eu já achava, é como se eu não olho muito se a porta está aberta, eu vou indo, né? E isso acaba encorajando outras mulheres. É claro que eu tenho os meus conflitos, é claro que eu tenho as minhas questões de autoestima, não sou imune a isso, mas eu acho que eu sou mais... Não sei se eu sou mais corajosa, eu sou mais tupetuda para algumas coisas. E aí, como eu já me acostumei com as pessoas me olhando, né? Eu já me acostumei... Eu desde pequena, eu lembro que as pessoas falavam assim, você é exótica. Exótica é um jeito simpático de falar que a gente é feia, né? Então, tudo isso era engraçado. Eu já era muito olhada porque eu tinha cabelo curto. Tem 36 anos que eu tenho cabelo curto, né? Então, eu me acostumei a esses olhares. Hoje em dia eu falo, ou a pessoa tá me achando esquisita, ou ela tá olhando pro meu cabelo curto, ou eu tô olhando pras minhas tatuagens, ou ela me conhece. Então, na dúvida, eu cumprimento todo mundo. Então, isso me deu uma liberdade que foi conquistada muito cedo, né? Eu tô acostumada a ser meio esquisita, meio peixe fora d'água nos lugares. E isso não é uma coisa completamente pacífica para mim. É claro que isso também dói em alguns momentos, mas também é um privilégio em outros momentos, porque aí eu beleza, já sei que eu sou diferente e isso acaba ajudando a autorizar outras mulheres, né? Então, eu fico feliz porque quando eu falo sobre a minha vida, eu falo muito mais sobre as minhas vulnerabilidades. Eu acho que são elas que fazem com que as pessoas se identifiquem comigo e não olhar e falar, a Cris fez sucesso. Não, as pessoas olham para as vulnerabilidades, vão se identificando e vão entendendo que com vulnerabilidades dá para continuar seguindo. Claro que não é igual para todo mundo. A gente tem que reconhecer o lugar de privilégio que a gente tem, que também é uma coisa que ao longo do tempo eu fui aprendendo. Mas eu acho muito legal falar sobre isso. Então, eu gosto muito de não me vitimizar, né? Assim, que eu acho que às vezes a gente acaba se vitimizando muito, mas é claro que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, porque não é todo mundo que consegue quebrar barreiras, né? Eu brinco que eu quebrei os paradigmas, porque senão eles me quebravam, né? Mas foi o jeito que eu consegui. Eu fui indo e deu certo, mas isso não é uma fórmula, cada um descobre o seu jeito. Mas acho legal que eu veja mulheres se inspirando em mim e falando, nossa, às vezes eu não tenho noção, né, de que eu tô talvez abrindo caminhos ou mostrando que esses caminhos estão abertos para tanta gente. É muito gratificante mesmo. Falei pra caramba. Você falou muito essa coisa da vulnerabilidade e não se vitimizar. A sua vida mesmo já foi, né, bem, digamos assim, você passou por um momento... movimentado. Exatamente. Você ficou viúva grávida, né, isso? E assim, você na sua apresentação no seu Instagram, você fala que já viveu as 3 fases de relacionamentos na vida, né? Fala um pouquinho pra gente disso, como é essa maturidade, inclusive, nos relacionamentos, né? Eu acho que a minha vida, ela se resume a uma briga com o tempo. É como se o tempo sempre corresse de mim. Então, antes de ficar viúva grávida, que eu acho um absurdo uma pessoa conseguir ficar viúva grávida, né? É uma subversão do tempo absurda, né? Como assim você ficou viúva grávida? Você foi mãe depois de ficar viúva, né? Minha avó também tem essa história, enfim. Já fui lá na constelação familiar também. A mãe da minha mãe, né? A minha mãe tem a mesma história do meu filho. Mas antes disso, eu também me sentia como se eu estivesse sempre no tempo errado. E acho que isso é sempre importante pra gente falar, né? Ou a gente é nova demais, ou a gente é velha demais. A gente nunca tá no tempo certo, né? Verdade. Então, na minha casa, eu era nova demais. Eu era sempre a mais nova. Sempre convivi com essa questão de ser a mais nova. Por isso que o envelhecimento talvez tenha me impactado tanto. Porque como assim eu era mais nova e agora eu tenho 50 anos e muitas vezes, né? Agora eu tenho 54 e muitas vezes sou mais velha do que muitas pessoas com as quais eu convivo. Como é que é isso? Eu tô sempre fora do lugar. E ser uma mulher, me tornar uma mulher viúva na gravidez, a despeito de todo o sofrimento que me trouxe, além de todo o sofrimento que me trouxe, de ser mãe tendo perdido um grande amor, né? Viver uma alegria e uma tristeza, também tinha uma coisa assim, ai meu Deus, mais uma vez eu não me encaixo, né? Então, eu acho que talvez essas experiências todas
por mais tristes que elas tenham sido, elas também me trouxeram muito aprendizado de falar, gente, a vida é difícil mesmo, a vida é difícil para cada um, de uma forma diferente. Para um é porque a pessoa sofreu violência na infância, a outra é porque ela não tem um pai ou não tem uma mãe, né? Cada um tem uma história. E eu acho que a gente se apossar da nossa história é muito poderoso, porque a gente começa a ficar mais potente para viver a partir de então, né? E realmente a minha viuvez durante a gravidez, ela me transformou muito. Então, esses sofrimentos, na verdade, foram grandes escolas. Meu filho hoje está com 18 anos e eu já me casei várias vezes, né? Já tive todos os estados civis, já me casei várias vezes e agora tenho um namorado e agora a minha condição é essa. Eu moro em Belo Horizonte e em São Paulo, moro nos dois lugares. Porque o namorado está em São Paulo, a gente tem uma casa nossa que a gente acabou de montar agora e meu filho não quer sair de BH, então mais essa. E essa questão de estar dividida também sempre me acompanhou. Aí, se a gente for observar, ou eu escolho o caminho de falar, a vida não gosta de mim, ou então eu escolho o caminho de falar, a vida é difícil mesmo, mas como é que a gente vai enfrentar esse desafio? Né? Mais ou menos isso. Eu não sei se foi essa a pergunta que você me fez. Eu falei tanta coisa que eu acho que eu nem sei. Eu vou seguir, inclusive, nela. O envelhecimento também traz... eu acho que para as pessoas uma proximidade com o luto, com a viuvez, no seu caso, com as perdas, né? E com a finitude, né? Finitude, isso que eu ia dizer. Eu acho que no preconceito está muito ligado ainda a uma resistência que, sobretudo, nós latinos temos em lidar com o fim das coisas, com a finitude. Lidar com a única certeza que a gente tem, né? Exatamente. Né? E você contando aí, tem perdas aí, né? Precoces, pelo que eu tô entendendo, que foram acontecendo Eu perdi meus pais também muito cedo, né? Perdi meus pais antes de me casar e ficar viúva. Nem me casar. Na verdade, eu me casei, separei, comecei a namorar. E aí... desculpa que eu te interrompi, tá? Não, a gente vai seguir. E acho que no seu caso aí, como é precoce, talvez a minha reflexão vai vir num sentido diferente, que eu acho que na meia-idade ali, na mulher de 50, 55, que tá lidando ainda com essa questão do envelhecimento, tem essas tensões da perda. Ou seja, do filho que sai de casa, que é o ninho vazio. O medo de perder os pais que já estão mais velhos e a tendência, né, é que morram. O medo de perder o emprego, assim, tem esse medo de perda, série de lutos, né, que você vai enfrentar nesse período, que para a mulher, sobretudo, eu acho que ainda é mais uma carga para se levar nesse processo. A gente que sempre cuidou de todo mundo, né, e a gente se vê muito sozinha também, a gente vai vivendo uma série de lutos que o próprio envelhecimento, a menopausa é uma espécie de luto, né? Então, a adolescência é o mundo se abrindo quando a gente fica menstruada. O mundo se abrindo, agora eu posso ter filho, agora eu vou me casar. Foi assim que a gente aprendeu. E, de repente, a menopausa, ela é o contrário, né, entre aspas, de tudo isso. Mas a gente não vê o lado positivo, né? Então, tem o luto da menopausa. Não posso mais engravidar. Eu não tenho mais o corpo eu não tenho mais utilidade para a sociedade. Talvez tenha um pouco isso, né? Eu, recentemente, em 2023, eu tirei o útero. Eu tive que tirar porque eu não consegui fazer reposição hormonal, porque eu tinha um sangramento uterino que era um ponto de preocupação. Então, eu fiquei 3 anos sem fazer reposição hormonal. Muita gente não pode fazer. E aí eu deparei com um diagnóstico de início de osteoporose. As mulheres pequenas, mulheres caucasianas pequenas têm mais tendência. E aí a minha médica falou, vamos tirar o útero, que aí você pode fazer reposição hormonal. Eu já deveria ter feito isso antes. Fiquei tava lidando com aquele luto. E hoje, assim, acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi tirar o útero, que eu voltei a fazer reposição. Isso me ajudou no meu bem-estar. E é maravilhoso, porque, gente, eu falo, você não guarda a embalagem depois que você ganha um presente. Francisco já veio, tá? Sou muito grata ao meu útero, né? Ele já cumpriu a função dele. Então, a gente precisa ressignificar as coisas. Mas isso não significa romantizar, né? Porque, sim, envelhecer é enfrentar cada vez mais lutos. É o luto da menopausa, é o luto do seu filho que cresce e vai para longe, ou, no meu caso, essa consciência de que o filho cresce e vai ter a vida dele. Então, por que não fazer a minha vida, né? Eu não posso ficar aqui e deixar de... não vou para São Paulo porque meu filho mora em BH. Mas meu filho está caminhando, ele vai ter o destino dele. Então, por enquanto, eu fico nos 2 lugares porque a minha vida, eu estou estabelecendo a minha vida com uma outra pessoa.
pessoa e eu me dei esse direito desde muito cedo. E tem também os lutos dos amigos, das pessoas que a gente vai perdendo. Eu perdi meus pais cedo, mas se eu não tivesse perdido cedo, agora poderia estar acontecendo. Ou ver a decadência dos meus pais, a gente chama de geração sanduíche, né? Que cuida dos filhos dos pais. Exato, E aí tem uma questão que é o seguinte, não vai doer menos. Pelo menos essa é uma conclusão que eu cheguei. Não vai doer menos. O que acontece é que a gente está mais preparada para lidar com essa dor. Eu falo que cada vez que uma pessoa que eu gosto morre, eu não choro só ela, eu choro ela e todas as minhas dores. Então abre a torneira. E eu acho que isso é positivo, assim. Que bom que eu tô chorando. Eu fiz uma cirurgia de pálpebra recentemente. E aí, logo depois da cirurgia, né? Outra coisa do envelhecimento. Fazer uma cirurgia de pálpebra. Tô super feliz e tal. Ainda tô no pós-operatório, tem 27 dias. E aí, nos primeiros dias, eu tava vendo um filme. E aí a lágrima, durante uma cena emocionante lá, a lágrima demorou a cair. Eu falei, ai meu Deus, não é possível que eu vou ter problema para chorar. Eu preciso chorar é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa entender que a vida, ela é cheia de tristezas. Mas o envelhecimento traz uma coisa muito legal, que é quando parece que você aprendeu a viver. A gente demora para aprender as coisas, né? Então, na hora que você aprendeu a viver, você fala, mas agora eu tô envelhecendo. Poxa, então aproveita que você aprendeu a viver. Agora você pode viver melhor ainda. Muito tempo, né? Exatamente. A gente viveu de 80 anos. Ainda tem muita coisa ainda. É um novo envelhecimento. Na velhice do que às vezes não. Que até tem o etarismo aí, né, também. Porque as pessoas dizem, hoje os 50 são os novos 30. Não, os 50 são os 50. Né? A gente tem que encarar dessa forma. Porque se a gente pega a juventude como parâmetro, então a gente está sempre negando o envelhecimento. Exatamente. Recentemente a Cláudia Ohana fez uma coisa que eu acho que talvez ela precise... ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela talvez precise ir para terapia para resolver qual que é o problema dela com a palavra envelhecer, né? Porque, eu não tô velha aos 62. Não, você pode não estar desatualizada, você pode não estar feia, mas aos 62 a gente tá velha, com 54, né? Claro mas que... a palavra tem um peso, né? Ninguém quer dizer velho. A gente precisa tirar o peso dessa palavra. Exatamente. Existe um peso muito forte. Isso a gente tem percebido aqui nos programas, né, que a gente tá fazendo. O peso que tem a palavra velho. Gente, é velho. O velho entra no lugar do xingamento, né? Exatamente. Mas ser jovem também não é nenhum elogio, porque o jovem é cheio de certezas, é cheio de manias. Gente, eu vejo meu filho, ele tem 18 anos, ele tem tantas certezas. Eu falo, filho, faz tal coisa. Ele, não, porque aí parece que o ouvido dele é impermeável, ele já chega com muitas verdades. Eu fico... Pobrezinho. Vai aprender. Ainda vai ter que desconstruir tantas verdades e isso dói, né? Não, mas vai aprender. É processo, né? Você falou aí da menopausa, né? Que é um luto, de certa forma. E essa coisa de que muitas mulheres são até resistentes, né? A fazer a reposição hormonal, a passar por esse processo. E você falou que melhorou bastante depois disso, né? Como é que você tem se cuidado pós-menopausa, né? Durante esse processo agora de menopausa? E o que você diria para essas mulheres que estão chegando agora lá também? Bom, vou começar pelo final. O que eu diria é o seguinte, a gente tem muito medo de fazer, né? Muitas vezes existe ainda um mito muito grande de fazer reposição hormonal. É claro que existem as mulheres que não podem. A reposição é uma coisa muito individual. Mas existiu um estudo nos anos 80 ou 90, um estudo muito grande, numa época em que os hormônios ainda eram diferentes. E esse estudo, ele chegou a umas conclusões de que aumentava o índice de câncer para mulheres que faziam reposição. Esse estudo depois ele foi desmitificado, mas ainda, né, o resultado disso ainda é muito devastador, ainda tem gente pensando que reposição hormonal não é legal, porque ele tem vários mitos, tem várias coisas no estudo que precisam ser melhor vistas. As mulheres que foram estudadas muitas vezes já estavam fora da janela de oportunidade, né? Então é importante conhecer e ter um médico ou uma médica. Eu sempre acho que a médica é sempre uma melhor opção, porque uma mulher que passa, uma pessoa que passa por aquilo vai ter mais empatia, né? Que esteja atualizado sobre a menopausa. Porque até outro dia, ninguém estudava a menopausa. A mulher, em 1962, uma mulher entrava na menopausa em média aos 57 anos e ela tinha uma expectativa de vida de 59. Quem é que estudava a menopausa? A menopausa era o fim de vida. Hoje em dia a gente entra na menopausa em média aos 51 e vive até os 80. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde durante a menopausa. E aí
eu tenho me cuidado muito mais do que eu me cuidei a vida toda, porque eu sou publicitária, trabalhava em agência, eu nunca tinha hora de sair do trabalho, então eu nunca conseguia persistir numa atividade física. Eu sempre fui magra, então eu achava que estava tudo bem. E aí, quando eu cheguei na menopausa, um dia eu fui entrevistar a doutora Joelle Lerípio, que é uma especialista em menopausa, uma ginecologista especialista em menopausa do Rio Grande do Sul, e ela me deu uma bronca durante a entrevista. Ela falou, olha, você faz pilates, você tem que fazer musculação. Eu fiquei com ódio dela, mas depois comecei a fazer musculação e hoje eu adoro musculação. Então, já tem talvez uns 6 anos ou 8 que eu tô me cuidando mais, mas foi empurrada pela menopausa, que eu tô com 54, eu entrei na menopausa aos 47. E aí, eu percebo que hoje eu olho muito mais para minha alimentação, para o meu sono, para minha rotina. Tô parando de beber, que é outra coisa que eu sempre gostei, de tomar uma cervejinha, mas tenho pensado muito sobre isso, são novas pesquisas e tudo mais. Mas tudo dentro de um certo equilíbrio, porque senão a vida fica muito chata e aí eu acho que não vale a pena, porque eu costumo brincar que a gente come uma maçã por dia para viver mais, mas o chato é que você vai ter que viver mais anos para comer mais maçã todo dia. Não pode ser uma coisa maçante, literalmente, né? Exatamente. A piada infame. Então, eu acho que a menopausa, eu ressignifiquei a menopausa muito cedo, porque eu ouvi uma frase maravilhosa, que foi a doutora Ana Esther Nogueira Pinto, que é uma médica psicanalista e psiquiatra, que ficou minha amiga. Ela falou uma coisa muito legal. Ela falou o seguinte, na menopausa, a gente deixa de ser capaz de gerar filhos, mas a gente é capaz de parir a si mesma. E eu achei tão lindo, porque eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a menopausa é um momento em que a gente é obrigada a olhar para nós. Porque se a gente que sempre cuidou dos outros, muito para os outros, né, cuidou do namorado, do marido, do filho, tá sempre olhando para o outro. Se a gente não olha para a gente não vai ter saúde suficiente para chegar lá. E a gente vê muitas pessoas que hoje são mais velhas, que têm 80 anos hoje, 90 anos, que fizeram isso, não cuidaram de si e envelheceram muito pior. Por que a gente está vendo um novo envelhecimento? Por que a gente está vendo uma mulher diferente aos 60, aos 70, aos 80? Né? Não é aquela que é uma mulher de 60 que parece ter 50, que parece ter 40. Mas é uma mulher de 60 que está muito mais ativa, que está trabalhando muitas vezes, né? Mas isso ainda está sendo ressignificado e está sendo desmitificado. Trabalhando e movimentando a economia, né? Movimentando a economia mais do que outras faixas etárias. Exato. E o que acontece é que, primeiro, a gente nega a menopausa, a gente não quer olhar para ela. Segundo, a gente acha que ela é uma coisa ruim e acha que a vida acabou. Cada menopausa é uma menopausa. Eu não posso reclamar muito da minha. Eu não tenho fogacho, por exemplo. Isso não é porque eu não tô aqui contando vantagem. Eu tenho outras coisas. Eu tenho muito problema de sono, né? Que é uma coisa que normalmente é geral. Então, se você não olhar para sua menopausa e for tratar como uma pessoa que entende de menopausa, que está atualizada sobre o assunto, que normalmente não vai ser o obstetra que fez o parto do seu filho. Provavelmente ele não está atualizado sobre isso. Porque a pessoa tem que mexer, ela tem que trabalhar só com isso, né? Tem que trabalhar especificamente com menopausa. Não tem como um bom ginecologista trabalhar com obstetrícia e com menopausa. Ele não vai fazer bem, ele não São vai ter dois extremos da vida, né? Exatamente. O nascimento. Ô, Cris, esse momento estratégico aí que você está passando, que você me contou, é o que mudou aí de guerra para paz? É daí que vem essa transformação? Engraçado, não foi uma coisa pensada, mas se você olhar para trás, é daí que veio, porque na psicanálise, eu comecei a entender que Cris Guerra, sendo meu nome de batismo, que eu adoro, era o nome do meu pai e tal, eu tenho uma relação muito legal com esse nome, mas eu nunca parei para pensar, né? Eu nunca reolhei para esse nome e falei, gente, é Guerra o tempo todo, é Cris Guerra, Cris Guerra. As pessoas falam meu nome, eu sou uma figura pública e as pessoas falam Cris Guerra, eu tô sempre de farda. Eu perdi minha mãe aos 24, meu pai aos 31, me casei, tive 2 abortos, me separei, aí comecei a namorar de novo, encontrei o homem da minha vida, tudo certo, eu engravidei sem querer, fiquei super feliz e quando eu tinha 7 meses de gravidez, ele morreu. Poxa, são muitas guerras. Chegou uma hora que eu falei, tô cansada de pegar o limão e fazer uma limonada, uma batida de limão, uma torta de limão. Eu não sou fábrica de limonada. Foi uma coisa que eu percebi na psicanálise. E aí eu comecei a pensar no significado da palavra guerra e falei, vou procurar uma numeróloga, eu sou uma pessoa mística.
vou procurar um numerólogo. Eu tinha um telefone de um numerólogo, mas nunca liguei para ele. Até que uma amiga me apresentou uma amiga e eu falei, eu adorei a Nanda. Ela falou, é uma numeróloga. A Nanda tinha acabado de se tornar numeróloga. E eu falei, Nanda, você vai fazer minha numerologia. A Nanda fugiu de mim igual uma louca, porque ela falou, já imaginou, eu falo para essa mulher mudar de nome, ela é super reconhecida como Cris Guerra. E aí eu fui e liguei para a Nanda um dia, depois de uns meses que ela ficou me enrolando. Nanda, se você me mandar mudar de nome, eu vou mudar. E aí ela viu várias questões na numerologia cabalística lá, que realmente o nome tinha que ser ajustado. Ela sugeriu que eu usasse meu sobrenome do meio, que é Souza, mas ia ficar muito estranho. E aí meu namorado, na época, o meu então namorado, falou comigo, por que você não põe Paz? E aí eu achei engraçado, mas eu falei com a Nanda, ela adorou a ideia. E aí, pela numerologia cabalística, o acento também tem um valor numérico, enfim. Ah, você tem um acento no Paz. Tem uma crase. Uma crase. É. Uhum. Achei chique. Falei, então tá. Vamos lá para Cris Paz. Muita gente não entendeu e tudo mais. E depois eu consegui, é muito louco, porque mudou uma lei depois disso, pouco tempo depois, que você poderia mudar o seu nome, não precisaria mais mover um processo. E aí eu fui no cartório e contratei uma despachante que eu conheci no Uber na volta do cartório, uma coisa muito louca, toda cheia de coincidência. E aí eu coloquei o Paz no meu nome. Então, meu nome ficou totalmente, meu nome todo ficou totalmente equilibrado, né? Meu nome era Cristiana de Souza Guerra e hoje é Cristiana de Paz de Souza Guerra. E a Nanda, é muito engraçado, é meio nome de novela, né? Cristiana de Paz. E a Nanda falou, agora não tem bloqueio nenhum. Então, os nomes não tem bloqueio mais, né? Enfim, os bloqueios que estão lá. Mas não é só isso. Eu acho que existe um significado mesmo, a conquista da paz. Eu era chamada de difícil pelos meus irmãos. E eu acho que essa foi uma nomeação que eles me deram. Olha, não conta a minha história no meu lugar. A minha história é minha. Então, eu acho que o Paz, ele vem nisso também. Não sou de guerra. Eu vou contar a minha história pra você. Eu sou de paz. A guerra tá aqui. Quando precisar, eu vou guerrear. Porque até, às vezes, para conquistar a paz, você precisa fazer guerra, né? Às vezes, você precisa guerrear para conquistar a paz. Mas eu acho que tem tanto a ver com a pessoa que eu sou hoje, muito mais pacífica, que o próprio envelhecimento traz. Existe uma paz que a gente conquista no envelhecimento. Quando a gente tem menos tempo de vida, é quando a gente olha para a vida com mais serenidade, quando a gente entende assim, bom, eu não controlo a vida, não vai dar para fazer tudo que eu quero, não vai dar para realizar todos os sonhos, ler todos os livros. E aí, quando você entende que a vida não está sob o seu controle, que foi uma coisa que eu fui aprendendo desde que eu perdi o Gui, você fica mais em paz também, porque você entrega mais. Isso, a gente estava comentando justamente isso, né? Que quando a gente está mais velha, a gente enfrenta as coisas com uma forma muito mais serena. Mais serena. E acho que tem uma coisa de percepção do possível, né? A gente falou um pouco aqui dessa coisa de, posso mostrar minhas vulnerabilidades e tudo mais, mas a gente tem um outro lado aí que, infelizmente, das redes em que se cobra o tempo todo felicidade, sucesso, juventude, né? E quando você se percebe ou aceita que é o que eu posso fazer, é o que eu dou conta de fazer e tá tudo bem, eu acho que é também um descarrego, assim, né? Um alívio, né? Que o envelhecimento, para muitas pessoas, permite isso ou traz isso. Eu acho que essa noção ela é muito libertadora. Quando você entende que aquilo que depende de você, você pode fazer, que você vai fazer. Mas aquilo que não depende, o que adianta você preocupar? Que é um pouco o princípio budista também, né? E eu acho que a gente passa, assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque também as redes, elas podem ser muito angustiantes para lembrar aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Eu me peguei num momento assim, o que eu posso comer no café da manhã? Eu tenho que comer proteína, será que eu posso comer o ovo primeiro? Nossa, porque dizem que é melhor comer. Eu comecei a não ter prazer no café da manhã. Eu falei, calma, Cris, você vai ter que cometer uns pecados de vez em quando. Excesso de informação um queijo também, e né? comer com açúcar, sabe essas coisas? Eu sou dessas. Minha mãe adorava queijo derretido com açúcar. É uma coisa louca, gente, mas é bom pra caramba. Eu tô aqui pensando, como assim? Uma vez no mês. Qualquer queijo é o queijo de Minas? Queijo Minas é melhor. Canastra. Queijo canastra. Então, assim, de vez em quando você cometer um pecado, porque senão não adianta você fazer tudo certinho, mas ter uma vida chata, que você não consegue. Então, é preciso equilibrar
o que eu tenho é só hoje, né? Aquela coisa budista mesmo. Eu tenho só o dia de hoje. Como é que eu vou viver bem o dia de hoje? Ah, tudo bem, eu vou cuidar da minha saúde, mas eu vou ter prazer de comer esse omelete aqui que foi recomendado, esse remédio, esse suplemento que eu preciso tomar, mas eu também, de vez em quando, vou cometer um pecado, porque não dá pra viver a vida só fazendo tudo certo, porque a vida fica muito chata, né? E para não ter esse risco também, que eu acho que pode estar acontecendo, porque assim, como estamos vivendo mais, aí vem também uma série de regras de como é esse viver mais, né? A velhice é individualizada, né? Às vezes é assim, é o idoso ali que é diabético, mas deixa ele comer o docinho. Queijo com doce, né? Enfim, essa leveza. Às vezes você vê uma mulher que viveu 112 anos, aí pergunta qual que é o seu segredo de envelhecimento? Comer torresmo e tomar cachaça. Entendeu? A gente não sabe. Então, a gente precisa entender que, assim, a gente pode fazer tudo certo e morrer daqui a pouco, a gente pode fazer tudo errado e não morrer, mas é claro que fazendo tudo certo, a chance é que você tenha uma vida melhor. Então, faz a sua parte, mas também aproveita um pouco a vida. Tenta encontrar prazer em cada coisa que você faz. E eu acho que isso é uma coisa que o envelhecimento nos ensina. Eu acho que essa escassez do tempo faz com que a gente pense assim, nossa, eu vou viver muito bem o dia de hoje. Porque eu não sei, né? Assim, essa consciência. Eu acho que o jovem vive muito assim, com uma sensação de que ele vai viver para sempre, né? Verdade. Por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre a construção do envelhecimento com todo mundo, desde a criança, para ela entender que o envelhecimento é uma construção. Eu ouvi essa frase do Alexandre da Silva, que é secretário da pessoa idosa no Ministério dos Direitos Humanos aqui. Ele é um cara muito legal. E essa frase que ele me falou, assim, caiu uma ficha muito importante. O envelhecimento é uma construção. Então, eu comecei a pensar, eu tenho que construir um bom envelhecimento, porque muita coisa que eu já deveria ter construído, eu não construí. Então, não adianta a gente ficar querendo construir a casa um dia antes de você querer morar nela. Você precisa, né? Isso a gente precisa passar para todo mundo. E a gente precisa passar isso para as pessoas mais jovens, para a gente acabar com essa história do etarismo, porque não adianta a gente... não, mas é só a pessoa mais velha que sente isso. Não, se você é etarista hoje, lá na frente você vai encontrar o etarismo contra você. E a gente vai ser maioria, né? Daqui a pouco nós seremos maioria. Não é isso? A verdade é essa. E é uma pauta da diversidade que nos permite aprender sobre tudo. Olha, eu sou branca, eu nunca vou ser negra. Então, talvez eu fale... não tô afim de... Não quero me preocupar com racismo. Tô falando, né? É hipotético, é claro que isso não sou eu. Mas eu sou jovem e eu vou envelhecer. Pelo menos esse é o plano. Então, todo mundo tudo der certo, está naquele grupo. Exatamente. Todo mundo caminha para o mesmo lugar, né? É a única pauta da diversidade que todo mundo caminha para ela. Um homem não vai virar mulher, né? O branco não vai virar negro. A pessoa sem deficiência pode virar uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência por causa do envelhecimento, provavelmente. Em 2020, eu acordei surda durante a pandemia. Não foi Covid porque não foi detectado, mas recentemente eu perdi a audição praticamente inteira do ouvido direito. Recentemente eu entendi que também pode ter a ver com hormônios. E a aceitação, eu acho, Cris, também ajuda nesse processo. Aí eu vou falar de saúde mental, assim, que você começa a aceitar essas transformações de uma forma mais tranquila, pacífica, mais equilibrada, mais pacífica, né? Porque eu tô jovem, eu vou envelhecer, e se eu não tenho preconceito com relação a isso, esse processo pode ser mais leve do ponto de vista de saúde mental, que é também uma outra discussão bastante interessante com relação ao envelhecimento. Existem pesquisas mostrando que quando você assume o seu envelhecimento, quando você lida com o seu envelhecimento, estou envelhecendo, quero envelhecer bem, você envelhece realmente melhor, né? Ai, gente, tá acabando. Eu tenho muito pra falar sobre esse assunto, eu falo pra caramba. Já fica o convite, né? Exatamente. Futuramente, você chegando em Brasília, procura a gente aqui, ótimo. Que fica o convite. Cris, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, o papo foi ótimo, as perguntas foram ótimas, a gente falou sobre coisas muito importantes. E ainda vamos experimentar o queijo de canela. Com derretido com açúcar. Derretido com um pouquinho de açúcar. O açúcar pode qualquer ser demerara. Pode ser demerara, tá bom. Então, gente, obrigada. E fiquem aí ligados nas redes sociais aí do Correio e vamos até o próximo Pode Envelhecer. Exatamente, como diz a Cris aí, pode envelhecer. Tá certo. Pode que é bom, tem muita coisa boa.